Josué, capítulo 15. A terra é entregue à tribo de Judá. As terras distribuídas por meio do sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul até a divisa com Edom e chegavam ao deserto de Zin, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Hezron, ao sul de Cades Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto. Subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Arcor até Debir, fazendo uma curva para o norte, em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali a divisa se estendia para as águas em En-Semes até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Rinom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde ficava a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste até o alto do monte acima do vale Rinom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftoa, até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat-Jearim. Rodeava Baalá em direção ao oeste, até o monte Seir, passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Tímina. Depois a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom e o monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. A terra entregue a Calebe. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat-Arbá, isto é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat-Sefer. Calebe disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade e Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ele desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me des fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades separadas para Judá. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa com Edom, no extremo sul, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Razor Hadata, Queriote Hezron, isto é, Razor, Amã, Semá, Moladá, Hazar Gada, Resmon, Bet-Pelete, Hazar Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Ilim, Azem, Eutolade, Quesil, Hormá, Iclag, Madamana, Sanzana, Labaote, Silim, Aim e Rimon, ao todo 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim, 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Enã, Hadasa, Migdal-Gade, Gileã, Mispa, Joquiteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Lamaás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades com os povoados ao redor.
Além dessas, também foram entregues Líbina, Éter, Asa, Iftá, Asná, Nezibe, Queilá, Aquisibe e Maressa, 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía cidades perto de Asdod, com os povoados ao redor. Também incluía Asdod, com os assentamentos e povoados ao redor, e Gaza, com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito, e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu estas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Runta, Kiriat-Arbá, isto é, Hebron e Zior, 9 cidades com os povoados ao redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote, Eutecom, 6 cidades com os povoados ao redor. Também Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibzã, a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem lá até hoje, no meio de Judá. Josué, capítulo 16. A terra entregue a Efraim e a Manassés ocidental. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois desciam em direção ao oeste para o território dos Jafletitas, até Bet-Horon, Baixa e dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. A terra entregue a Efraim. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começa em Atarote-Adar, a leste, dali se estendia para Bet-Horon Alta e depois para o mar Mediterrâneo. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste e passava por Taanat-Siló, a leste de Janoa. De Janoa fazia uma curva para o sul, até Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. De Tapua, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com os povoados ao redor no território designado como herança meia tribo de Manassés foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gézer, de modo que os habitantes de Gézer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Josué, capítulo 17. A terra entregue a Manassés ocidental. A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés. Os descendentes do filho mais velho de José. Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade. Guerreiros valentes, ele e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bazã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs da tribo de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim, a tribo de Manassés recebeu no total 10 porções de terra, além de Gileade e Bazã, do outro lado do Jordão, pois as descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes
descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Azer até Miqumetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul, de Miqumetá até o assentamento junto à fonte de Tapuá. As terras ao redor de Tapuá pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapuá propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapuá, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas, na verdade, pertenciam à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra ao sul do vale pertencia a Efraim e a terra ao norte do vale pertencia a Manassés. Na divisa de Manassés acompanhava o lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Azer e a leste o território de Isacar. As seguintes cidades dentro do território de Isacar e Azer foram entregues a Manassés: Bet-Sã, Ibleã, Dor, isto é, Nafote-Dor, Endor, Taanaque e Megido, cada uma com seus assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: se vocês são tão numerosos e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaços nos bosques onde habitam os ferezeus e os refaíns. Os descendentes de José disseram: é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-Sã e dos povoados ao redor como os do vale de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro, são fortes demais para nós. Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. E, embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los.